Menina sem lar salva filho do rico, mas o que acontece a seguir é chocante. Era uma noite fria na cidade e a escuridão envolvia as ruas como um manto pesado. Maya, uma garota de 15 anos, vagava sozinha, buscando abrigo. O parque estava vazio, exceto pelo eco distante de risadas e conversas que chegavam de um restaurante luxuoso nas proximidades. O cheiro de comida boa, como um convite, fazia seu estômago roncar, mas ela sabia que tinha que se concentrar em encontrar um lugar seco para passar a noite. Enquanto se aproximava da fonte, um brilho repentino chamou sua atenção. Gabriel, o filho de um milionário, corria olhos brilhantes, rindo despreocupadamente. Mas em um instante, o riso se transformou em um grito aflito. O garoto escorregou e caiu na água gelada da fonte. O som do impacto ecoou na noite, e um nó se formou na garganta de Maya. Sem pensar, ela pulou. A água fria a envolveu como um abraço gelado, mas a urgência a fez agir. Lutou contra a corrente, mergulhando para onde Lucas se debatia. Seus braços conseguiram envolvê-lo, e juntos emergiram à superfície. O olhar de gratidão nos olhos dele foi ofuscado pelo choque que ainda pairava no ar. Logo, a cena virou um espetáculo. Gritos de heroína começaram a ecoar entre os poucos presentes. Flashes de câmeras começaram a disparar enquanto repórteres cercavam o local. Um misto de nervos e euforia invadiu Maya. Em poucos dias, ela se tornou a sensação da cidade. A menina do parque, as manchetes anunciavam. E quando a família de Lucas a convidou para viver com eles, foi como se um sonho maluco se tornasse realidade. Roupas novas, comida quente, uma cama. Era tudo o que ela não sabia que desejava. Mas a vida com os ricos tinha suas nuances. O pai de Lucas, um homem de olhar frio e controlado, observava Maya como se ela fosse uma ameaça. Ele não a queria por perto. Um dia, ao investigar a casa, Maya encontrou algo peculiar. Uma caixa antiga escondida no sótão. Dentro, fotos de sua mãe em um evento de gala, sorrindo ao lado do pai de Lucas. O coração dela disparou. As peças começaram a se encaixar de forma perturbadora. A cada dia, Maya se sentia mais à vontade com Lucas, mas o olhar do pai dele a seguia como uma sombra. Ele estava decidido a manter o controle sobre seu filho, e Maya era uma intrusa nesse plano. Mais tarde, ao conversar com Lucas, ela percebeu que havia algo mais envolvendo suas famílias. Tudo começava a girar em torno de um jogo de segredos e poder, onde a verdade poderia custar muito. Maya se viu diante de uma escolha: arriscar tudo por Lucas e descobrir a verdade sobre sua mãe, ou voltar para as ruas, onde tudo era mais fácil de lidar. Uma tempestade de emoções a envolvia: amor, determinação, medo. Até onde você iria por amor e verdade? Ela sabia que as respostas estavam mais perto do que parecia. E com elas, os fantasmas do passado poderiam finalmente emergir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maya sentiu o peso da decisão crescer em seu peito. Sussurros de segredos a cercavam, e o olhar do pai de Lucas parecia cada dia mais opressivo. Aquela casa cheia de luxo começava a parecer uma prisão, mas seu coração pulsava pela determinação de descobrir a verdade. Lucas frequentemente a segurava pela mão, como se pudesse tranquilizá-la, mas havia algo na frieza do pai dele que a fazia arrepiar. Uma noite, enquanto todos na casa estavam em silêncio, Maya decidiu que precisava saber mais. Com o coração acelerado, subiu as escadas e se dirigiu ao sótão. A caixa com as fotos ainda estava lá, e o olhar de sua mãe nas imagens a hipnotizava. Ela não podia acreditar que sua mãe tivesse algum tipo de conexão com a família de Lucas. O que mais havia escondido? Ao folhear as fotos, ouviu um barulho do lado de fora. Curiosa, se aproximou da janela.
Viu uma figura se movendo à luz da lua. Instintivamente, seu coração disparou. Aquela pessoa estava saindo da casa ao lado, um lugar que parecia abandonado. Decidindo investigar, Maia se esgueirou pela porta dos fundos e começou a seguir a figura. A cada passo, a adrenalina pulsava em suas veias. Quando a figura entrou em um beco escuro, Maia hesitou, mas a curiosidade estava em alta. O que ela viu a deixou paralisada. A silhueta virou-se e, pela luz fraca da lua, ela pôde reconhecer o homem. Era o pai de Lucas. Ele estava em uma conversa tensa com outro homem, uma figura obscura, que parecia nervosa. Tá tudo pronto. Ela não pode descobrir, o pai de Lucas disse, sua voz baixa e ameaçadora. Maia sentiu frio na barriga. O que ele não queria que ela descobrisse. A tensão cresceu ao ouvir o outro homem responder. Se ela souber, tudo acaba. Você sabe o que acontece, não sabe? A garota vai arruinar tudo. Maia se encolheu, prendendo a respiração. O que eles estavam planejando? Quem era aquela garota? A sensação de estar em um filme de terror a invadiu. O nó na garganta aumentava, e o aperto no peito era quase insuportável. De repente, a conversa passou a ser mais agitada. O pai de Lucas estava gesticulando, e em um momento de raiva, ele gritou: ela não pode saber que a mãe dela está viva. Isso mudaria tudo. Maia ficou paralisada. O que ele queria dizer? Sua mãe estava viva? Pessoas no beco começaram a cochichar, a tensão aumentando. O coração dela batia forte, e a curiosidade que antes era sua aliada agora se transformava em pânico. Determinação tomou conta dela. Ela precisava ir embora, precisava encontrar Lucas e contar tudo. Mas quando se virou para voltar, viu Lucas parado ali, com um olhar confuso e triste. Ele tinha ouvido tudo. Maia, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, os olhos arregalados. As palavras ficaram presas em sua garganta. O que ela poderia dizer? A verdade ou as mentiras que cercavam suas vidas? Ela sabia que tudo havia mudado. A conexão que tinham não era apenas um conto de fadas. Era uma teia de segredos que poderia destruí-los. Lucas, Ela começou, mas a angústia no olhar dele a fez hesitar. Nessa fração de segundo, o futuro começou a desmoronar. E com isso, novas perguntas surgiam. O que mais ele não sabia? O que mais o pai dele estava escondendo? Como isso afetaria o amor que ela sentia por ele? As respostas estavam mais próximas do que pareciam. Mas a verdade tinha um preço alto, e esse preço poderia ser suas vidas. Maia estava paralisada, a boca seca e o coração disparado. O olhar de Lucas cortava mais fundo do que qualquer palavra. O que ela deveria fazer? Revelar o que sabia ou calar-se e correr o risco de tudo desmoronar? A tensão era palpável, o ar pesado como uma tempestade prestes a estourar. Você ouviu, né? A voz de Lucas soou baixa, como se ele já soubesse a resposta. Ele não só ouvira, ele sentiu o peso da verdade esmagando seu peito. A angústia em seu olhar quase fazia Maia mudar de ideia. Mas a adrenalina a mantinha alerta. Ela tinha que falar, tinha que libertar os segredos que pairavam sobre eles como sombras. Lucas, eu vi seu pai. Ele está escondendo algo sério sobre a minha mãe. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito arrebentou a noite como um trovão. Maia, corre! Uma figura surgiu do fundo do beco. Era o pai de Lucas, sua expressão um turbilhão de raiva e desespero. Ele estava prestes a alcançar os dois, a mão estendida como se estivesse prestes a agarrar Maia. Você não pode saber, não pode! O pânico tomou conta dela. Era a única coisa que sua mente permitia. Movimento. Ela agarrou a mão de Lucas e arrastou-o na direção oposta, correndo com a intensidade do terror que a consumia. Mas a escuridão do beco parecia engoli-los. O som de passos pesados e ofegantes vinha atrás, como se o próprio destino os perseguisse. Por que ele está fazendo isso? Lucas sussurrou, sua voz cheia de medo. Ele disse que a minha mãe está viva, respondeu Maia sem parar. Precisamos encontrar respostas, agora! Mas não havia tempo. O pai de Lucas estava mais perto, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ao chegarem ao fim do beco, uma luz ofuscante os cegou por um instante. Eram os faróis de um carro, vindo em alta velocidade. Cuidado! Gritou Maia, puxando Lucas para o lado enquanto o carro passava rugindo.
Mas o que aconteceu em seguida foi surpreendente. Quando o carro parou com um pedaço de metal estrondoso, a porta se abriu e uma mulher saiu apressada. Sua aparência era familiar. Era ela, a mãe de Maia. A respiração de Maia parou. Ali, diante dela estava a mulher que ela pensava ter perdido para sempre. O olhar aflito da mulher era de pura desesperança. Maia, o que você está fazendo aqui? Sua voz, embora cheia de preocupação, carregava uma urgência. Você não entende o que está em jogo. A cena parecia um pesadelo confuso. Mãe, você está viva? As palavras saíram em um sussurro incrédulo. Não é seguro aqui. Precisamos ir agora. A mulher olhou para Lucas e o choque tomou conta do ambiente. Ela o reconheceu. A tensão entre eles cresceu, como se o passado tivesse uma vida própria e estivesse prestes a explodir. O pai de Lucas apareceu no beco, sua presença uma sombra ameaçadora. O que você está fazendo aqui? Ele rosnou, direcionando seu olhar para a mulher. Você não deveria estar aqui. Maia, você tem que me ouvir, a mãe insistiu, a voz tremendo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Tudo isso que você viveu, todos os segredos, eles nos cercam de maneira que você não consegue imaginar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a figura do pai de Lucas ameaçava tudo. O caos se instalava e uma decisão emergia. Maia respirou fundo, sentindo uma onda de coragem. Era a hora de entender, mesmo que o custo fosse alto. Mas uma pergunta queimava em sua mente: a quem ela realmente poderia confiar agora? A figura do pai de Lucas se tornava ainda mais sinistra, com uma expressão que misturava fúria e desespero. Antes que pudesse responder, um tiro ecoou pela noite, e o tempo parecia congelar. A mulher caiu, um grito sufocado saindo de seus lábios. Maia ficou paralisada, o cérebro tentando processar a cena, enquanto Lucas se lançou em direção à mãe, seus olhos arregalados de desespero. Mãe! Ele gritou, enquanto a verdade se tornava uma tempestade que poderia arrasar tudo ao seu redor. O mundo que conheciam desmoronava diante deles, e com isso, novas perguntas surgiam. O que realmente estava acontecendo? Quem eram os verdadeiros vilões nessa história? E mais importante, como eles conseguiriam sobreviver a tudo aquilo? Maia estava paralisada, a boca seca e o coração disparado. O olhar de Lucas cortava mais fundo do que qualquer palavra. O que ela deveria fazer? Revelar o que sabia ou calar-se e correr o risco de tudo desmoronar? A tensão era palpável, o ar pesado como uma tempestade prestes a estourar. Você ouviu, né? A voz de Lucas soou baixa, como se ele já soubesse a resposta. Ele não só ouvira. Ele sentiu o peso da verdade esmagando seu peito. A angústia em seu olhar quase fazia a Maia mudar de ideia, mas a adrenalina a mantinha alerta. Ela tinha que falar. Tinha que libertar os segredos que pairavam sobre eles como sombras. Lucas, eu vi seu pai. Ele está escondendo algo sério sobre a minha mãe. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito arrebentou a noite como um trovão. Maia, corre! Uma figura surgiu do fundo do beco. Era o pai de Lucas, sua expressão um turbilhão de raiva e desespero. Ele estava prestes a alcançar os dois, a mão estendida como se estivesse prestes a agarrar Maia. Você não pode saber, não pode. O pânico tomou conta dela. Era a única coisa que sua mente permitia. Movimento. Ela agarrou a mão de Lucas e arrastou-o na direção oposta, correndo com a intensidade do terror que a consumia. Mas a escuridão do beco parecia engoli-los. O som de passos pesados e ofegantes vinha atrás, como se o próprio destino os perseguisse. Por que ele está fazendo isso? Lucas sussurrou, sua voz cheia de medo. Ele disse que a minha mãe está viva, respondeu Maia, sem parar. Precisamos encontrar respostas. Agora. Mas não havia tempo. O pai de Lucas estava mais perto, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ao chegarem ao fim do beco, uma luz ofuscante os cegou por um instante. Eram os faróis de um carro vindo em alta velocidade. Cuidado! Gritou Maia, puxando Lucas para o lado enquanto o carro passava rugindo. Mas o que aconteceu em seguida foi surpreendente. Quando o carro parou com um pedaço de metal estrondoso, a porta se abriu e uma mulher saiu apressada. Sua aparência era familiar. Era ela, a mãe de Maia. A respiração de Maia parou, ali, diante dela.
Estava a mulher que ela pensava ter perdido para sempre. O olhar aflito da mulher era de pura desesperança. Maia, o que você está fazendo aqui? Sua voz, embora cheia de preocupação, carregava uma urgência. Você não entende o que está em jogo. A cena parecia um pesadelo confuso. Mãe, você está viva? As palavras saíram. Em um sussurro incrédulo. Não é seguro aqui. Precisamos ir agora. A mulher olhou para Lucas e o choque tomou conta do ambiente. Ela o reconheceu. A tensão entre eles cresceu, como se o passado tivesse uma vida própria e estivesse prestes a explodir. O pai de Lucas apareceu no beco, sua presença uma sombra ameaçadora. O que você está fazendo aqui? Ele rosnou, direcionando seu olhar para a mulher. Você não deveria estar aqui. Maia, você tem que me ouvir. A mãe insistiu, a voz tremendo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Tudo isso que você viveu, todos os segredos, eles nos cercam de maneira que você não consegue imaginar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a figura do pai de Lucas ameaçava tudo. O caos se instalava e uma decisão emergia. Maia respirou fundo, sentindo uma onda de coragem. Era hora de entender, mesmo que o custo fosse alto. Mas uma pergunta queimava em sua mente. A quem ela realmente poderia confiar agora? A figura do pai de Lucas se tornava ainda mais sinistra, com uma expressão que misturava fúria e desespero. Antes que pudesse responder, um tiro ecoou pela noite, e o tempo parecia congelar. A mulher caiu, um grito sufocado saindo de seus lábios. Maia ficou paralisada, o cérebro tentando processar a cena, enquanto Lucas se lançou em direção à mãe, seus olhos arregalados de desespero. Mãe, ele gritou, enquanto a verdade se tornava uma tempestade que poderia arrasar tudo ao seu redor. O mundo que conheciam desmoronava diante deles, e com isso novas perguntas surgiam. O que realmente estava acontecendo? Quem eram os verdadeiros vilões nessa história? E mais importante, como eles conseguiriam sobreviver a tudo aquilo? Mas a reviravolta não parou por aí. Enquanto Lucas se ajoelhava ao lado da mãe, uma terceira voz cortou a tensão da noite. Era o homem do beco, aquele que conversava com o pai de Lucas. Sabia que você voltaria, Maria, ele disse, seu tom sarcástico ecoando. Mas você não deveria ter vindo. Agora tudo foi arruinado. Maria? Maia ficou confusa. O que estava acontecendo? A mãe dela estava viva, mas que conexão tinha com aquele homem? E por que ele parecia conhecê-la tão bem? Você não devia ter contado. Eu te avisei, eu avisei. O homem continuou, mas as palavras ficaram distantes. O que mais estava escondido? Mas então uma nova figura apareceu, olhando diretamente para Maia. Era seu pai, com uma expressão que ela nunca havia visto. Ele parecia emocionado. Maia, você não entende. Eu fiz o que fiz para te proteger. Todos nós temos segredos que não podemos revelar. O coração dela pulou. O que aqueles adultos haviam feito? O que de fato sabiam que podia colocar suas vidas em risco? Os relacionamentos estavam se desfazendo. As verdades inquietantes encurralavam Maia em um labirinto de mentiras e medos. E ela estava no centro desse pesadelo, sem saber em quem confiar, sem entender os segredos devastadores que todos escondiam. A noite estava longe de acabar, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Ela tremia, entre decisões e revelações, sentindo que, naquele momento, sua vida mudava para sempre. Maia estava paralisada, a boca seca e o coração disparado. O olhar de Lucas cortava mais fundo do que qualquer palavra. O que ela deveria fazer é revelar o que sabia ou calar-se e correr o risco de tudo desmoronar? A tensão era palpável, o ar pesado como uma tempestade prestes a estourar. Você ouviu, né? A voz de Lucas soou baixa, como se ele já soubesse a resposta. Ele não só ouvira. Ele sentiu o peso da verdade esmagando seu peito. A angústia em seu olhar quase fazia Maia mudar de ideia. Mas a adrenalina a mantinha alerta. Ela tinha que falar. Tinha que libertar os segredos que pairavam sobre ele como sombras. Lucas, eu vi seu pai. Ele está escondendo algo sério sobre a minha mãe. Mas antes que pudesse continuar, um grito arrebentou a noite como um trovão. Maia, corre! Uma figura surgiu do fundo do beco. Era o pai de Lucas. Sua expressão um turbilhão de raiva e desespero. Ele estava prestes a alcançar os dois, a mão estendida como se estivesse
prestes a agarrar Maia. Você não pode saber, não pode. O pânico tomou conta dela. Era a única coisa que sua mente permitia. Movimento. Ela agarrou a mão do Lucas e arrastou-o na direção oposta, correndo com a intensidade do terror que a consumia. Mas a escuridão do beco parecia engoli-los. O som de passos pesados e ofegantes vinha atrás, como se o próprio destino os perseguisse. Por que ele está fazendo isso? Lucas sussurrou, sua voz cheia de medo. Ele disse que a minha mãe está viva, respondeu Maia, sem parar. Precisamos encontrar respostas. Agora. Mas não havia tempo. O pai de Lucas estava mais perto, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ao chegarem ao fim do beco, uma luz ofuscante os cegou por um instante. Eram os faróis de um carro vindo em alta velocidade. Cuidado! Gritou Maia, puxando Lucas para o lado enquanto o carro passava rugindo. Mas o que aconteceu em seguida foi surpreendente. Quando o carro parou com um estrondo, uma mulher saiu apressadamente. Sua aparência era familiar. Era ela, a mãe de Maia. A respiração de Maia parou. Ali diante dela estava a mulher que ela pensava ter perdido para sempre. O olhar aflito da mulher era de pura desesperança. Maia, o que você está fazendo aqui? Sua voz, embora cheia de preocupação, carregava uma urgência. Você não entende o que está em jogo. A cena parecia um pesadelo confuso. Mãe, você está viva? As palavras saíram em um sussurro incrédulo. Não é seguro aqui. Precisamos ir agora. A mulher olhou para Lucas, e o choque tomou conta do ambiente. Ela o reconheceu. A tensão entre eles cresceu, como se o passado tivesse uma vida própria e estivesse prestes a explodir. O pai de Lucas apareceu no beco. Sua presença, uma sombra ameaçadora. O que você está fazendo aqui? Ele rosnou, direcionando seu olhar para a mulher. Você não deveria estar aqui. Maia, você tem que me ouvir. A mãe insistiu, a voz tremendo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Tudo isso que você viveu, todos os segredos. Eles nos cercam de maneira que você não consegue imaginar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a figura do pai de Lucas ameaçava tudo. O caos se instalava e uma decisão emergia. Maia respirou fundo, sentindo uma onda de coragem. Era a hora de entender, mesmo que o custo fosse alto. Mas uma pergunta queimava em sua mente. A quem ela realmente poderia confiar agora? Antes que pudesse responder, um tiro ecoou pela noite e o tempo parecia congelar. A mulher caiu, um grito sufocado saindo de seus lábios. Maia ficou paralisada, o cérebro tentando processar a cena, enquanto Lucas se lançou em direção à mãe, seus olhos arregalados de desespero. Mãe! Ele gritou, enquanto a verdade se tornava uma tempestade que poderia arrasar tudo ao seu redor. O mundo que conheciam desmoronava diante deles. Mas, em meio ao caos, algo ainda mais impactante aconteceu. O homem do beco, aquele que conversava com o pai de Lucas, soltou uma risada baixa e sarcástica. Sabia que você voltaria, Maria. Ele disse como se o nome da mulher fosse uma senha. Mas você não deveria ter vindo. Agora, tudo foi arruinado. Maria? O que estava acontecendo? A mãe de Maia estava viva, mas que conexão tinha com aquele homem? Você não devia ter contado. Eu te avisei, eu avisei. O homem continuou, mas as palavras ficaram distantes. O que mais estava escondido? Maia olhou para Lucas, sua mente girando em um furacão de confusão. Ninguém dizia nada. O silêncio pesava, rompido apenas pelo som do sangue pulsando em suas têmporas. A mãe de Lucas gemia no chão, e ele a segurava, seu choro ecoando nas paredes do beco. Quem é você? Maia perguntou tremendo, direcionando o olhar ao homem. O que você sabe sobre a minha mãe? Ele sorriu, um sorriso frio que enviou arrepios pela espinha de todos ali. Ah, querida, você realmente não sabe? Olha ao seu redor. A verdade é que todos nós estamos ligados por segredos que vão muito além do que você imagina. Não, Lucas gritou. Espera, o que você quer dizer com isso? O homem não respondeu.
Em vez disso, ele se virou, desaparecendo na escuridão do beco. E de repente tudo começou a fazer sentido, mas de uma maneira que Maia nunca poderia ter previsto. A tensão que pairava no ar era palpável, e os olhares se encontraram, cada um repleto de perguntas não ditas. Maia sentiu seu coração acelerar, a verdade formando um nó na garganta. Ela precisava entender, precisava descobrir os segredos que ligavam suas famílias. Mas no fundo, uma dúvida profunda a assombrava. O que realmente significava estar viva e lutando por algo que parecia prestes a se desvanecer? O mistério ainda mais sombrio se instalava no ar, e ela sabia que a próxima revelação poderia mudar tudo mais uma vez. Maia estava paralisada, a boca seca e o coração disparado. O olhar de Lucas cortava mais fundo do que qualquer palavra. O que ela deveria fazer? Revelar o que sabia ou calar-se e correr o risco de tudo desmoronar? A tensão era palpável, o ar pesado como uma tempestade prestes a estourar. Você ouviu, né? A voz de Lucas soou baixa, como se ele já soubesse a resposta. A angústia em seu olhar quase fazia Maia mudar de ideia, mas a adrenalina a mantinha alerta. Ela tinha que falar, tinha que libertar os segredos que pairavam sobre eles como sombras. Lucas, eu vi seu pai. Ele está escondendo algo sério sobre a minha mãe. Mas antes que pudesse continuar, um grito arrebentou a noite como um trovão. Maia, corre! Uma figura surgiu do fundo do beco. Era o pai de Lucas, sua expressão um turbilhão de raiva e desespero. Ele estava prestes a alcançar os dois, a mão estendida como se estivesse prestes a agarrar Maia. Você não pode saber, não pode. O pânico tomou conta dela. Era a única coisa que sua mente permitia, movimento. Ela agarrou a mão de Lucas e arrastou-o na direção oposta, correndo com a intensidade do terror que a consumia. Mas a escuridão do beco parecia engoli-los. O som de passos pesados e ofegantes vinha atrás, como se o próprio destino os perseguisse. Por que ele está fazendo isso? Lucas sussurrou, sua voz cheia de medo. Ele disse que a minha mãe está viva, respondeu Maia, sem parar. Precisamos encontrar respostas, agora. Mas não havia tempo. O pai de Lucas estava mais perto e a adrenalina pulsava em suas veias. Ao chegarem ao fim do beco, uma luz ofuscante os cegou por um instante. Eram os faróis de um carro vindo em alta velocidade. Cuidado! Gritou Maia, puxando Lucas para o lado enquanto o carro passava rugindo. Mas o que aconteceu em seguida foi surpreendente. Quando o carro parou com um estrondo, uma mulher saiu apressadamente. Sua aparência era familiar. Era ela, a mãe de Maia. A respiração de Maia parou. Ali diante dela estava a mulher que ela pensava ter perdido para sempre. O olhar aflito da mulher era de pura desesperança. Maia, o que você está fazendo aqui? Sua voz, embora cheia de preocupação, carregava uma urgência. Você não entende o que está em jogo. A cena parecia um pesadelo confuso. Mãe, você está viva? As palavras saíram em um sussurro incrédulo. Não é seguro aqui. Precisamos ir agora. A mulher olhou para Lucas e o choque tomou conta do ambiente. Ela o reconheceu. A tensão entre eles cresceu, como se o passado tivesse uma vida própria e estivesse prestes a explodir. O pai de Lucas apareceu no beco, sua presença uma sombra ameaçadora. O que você está fazendo aqui? Ele rosnou, direcionando seu olhar para a mulher. Você não deveria estar aqui. Maia, você tem que me ouvir. A mãe insistiu, a voz tremendo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Tudo isso que você viveu, todos os segredos, eles nos cercam de maneira que você não consegue imaginar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a figura do pai de Lucas ameaçava tudo. O caos se instalava e uma decisão emergia. Maia respirou fundo, sentindo uma onda de coragem. Era a hora de entender, mesmo que o custo fosse alto. Mas uma pergunta queimava em sua mente. A quem ela realmente poderia confiar agora? Antes que pudesse responder, um tiro ecoou pela noite e o tempo parecia congelar. A mulher caiu, um grito sufocado saindo de seus lábios. Maia ficou paralisada, o cérebro tentando processar a cena, enquanto Lucas se lançou em direção à mãe, seus olhos arregalados de desespero. Mãe!
Ele gritou, enquanto a verdade se tornava uma tempestade que poderia arrasar tudo ao seu redor. O mundo que conheciam desmoronava diante deles. Mas em meio ao caos, algo ainda mais impactante aconteceu. O homem do beco, aquele que conversava com o pai de Lucas, soltou uma risada baixa e sarcástica. Sabia que você voltaria, Maria. Ele disse, como se o nome da mulher fosse uma senha. Mas você não deveria ter vindo. Agora, tudo foi arruinado. Maria, o que estava acontecendo? A mãe de Maia estava viva, mas que conexão tinha com aquele homem? Você não devia ter contado. Eu te avisei, eu avisei. O homem continuou, sua voz dura como pedra. Nós estávamos todos seguros até você aparecer. O olhar de Maia para ele se tornou gelado. Seguros de quê? O que você está escondendo? Mas ele apenas sorriu, um sorriso frio que enviou arrepios pela espinha de todos ali. A verdade é mais perigosa do que você imagina, Maia. E agora, não sei como vocês vão sair disso. Lucas estava em pânico, sua mãe gemendo de dor no chão. O que você quer de nós? Sua voz estava terrível, mas a coragem começava a brilhar. Então, o homem revelou um dispositivo estranho. Que havia retirado de seu bolso. Isso vai mudar todo o jogo. É a última peça do quebra-cabeça. Maia deu um passo para trás, sentindo a adrenalina disparar. Que quebra-cabeça? O que é isso? Mas antes que ele pudesse falar, algo súbito e devastador aconteceu. Um grupo de homens apareceu do nada, cercando-os. Todos estavam armados, com olhares ferozes. É hora de acabar com isso, Maria. Sua hora chegou. Maia sentiu a terra se mover sob seus pés. Desesperada, olhou para Lucas, que segurava a mão da mãe. Nós precisamos sair daqui, agora. Mas e sua mãe? Lucas gritou. Não temos tempo, temos que correr. O pânico tomou conta dela enquanto o caos se instalava. O mundo que conheciam desmoronava diante deles, e a invenção daquela noite os cercava como predadores. O homem que antes parecia ameaçador, agora estava tremendo, seu plano desmoronando. Vocês não sabem o que estão fazendo. Não podem escapar. E foi aí que Maia entendeu. O verdadeiro segredo estava prestes a ser revelado, e cada um deles tinha um papel mais profundo nessa história do que poderia imaginar. Mas no fundo, uma pergunta queimava em sua mente. Quem era realmente seu pai? E o que mais ele ocultava? O tempo se esgotava e a noite estava longe de acabar. A verdade tinha um preço alto, e Maia estava prestes a descobrir que essa batalha estava apenas começando. Mas as consequências poderiam ser devastadoras. Ela sabia que a partir daquele momento, nada seria igual. Maia estava paralisada, a boca seca e o coração disparado. O olhar de Lucas cortava mais fundo do que qualquer palavra. O que ela deveria fazer? Revelar o que sabia, ou calar-se e correr o risco de tudo desmoronar? A tensão era palpável, o ar pesado, como uma tempestade prestes a estourar. Você ouviu, né? A voz de Lucas soou baixa, como se ele já soubesse a resposta. A angústia em seu olhar quase fazia Maia mudar de ideia, mas a adrenalina mantinha alerta. Ela tinha que falar. Tinha que libertar os segredos que pairavam sobre eles como sombras. Lucas, eu vi seu pai. Ele está escondendo algo sério sobre a minha mãe. Mas antes que pudesse continuar, um grito arrebentou a noite como um trovão. Maia, corre! Uma figura surgiu do fundo do beco. Era o pai de Lucas, sua expressão um turbilhão de raiva e desespero. Ele estava prestes a alcançar os dois, a mão estendida como se estivesse prestes a agarrar. Maia, você não pode saber, não pode. O pânico tomou conta dela. Era a única coisa que sua mente permitia, movimento. Ela agarrou a mão de Lucas e arrastou-o na direção oposta, correndo com a intensidade do terror que a consumia. Mas a escuridão do beco parecia engoli-los. O som de passos pesados e ofegantes vinha atrás, como se o próprio destino os perseguisse. Por que ele está fazendo isso? Lucas sussurrou, sua voz cheia de medo. Ele disse que a minha mãe está viva, respondeu Maia sem parar. Precisamos encontrar respostas, agora. Mas não havia tempo. O pai de Lucas estava mais perto, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ao chegarem ao fim do beco, uma luz ofuscante o cegou por um instante.
Eram os faróis de um carro vindo em alta velocidade. Cuidado! Gritou Maia, puxando Lucas para o lado enquanto o carro passava rugindo. Mas a cena mudou rapidamente quando a porta do carro se abriu e uma figura familiar saiu apressada. Era ela, a mãe de Maia. A respiração de Maia parou. Ali diante dela estava a mulher que ela pensava ter perdido para sempre. Maia, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava repleta de preocupação, mas havia um toque de urgência. Precisamos ir agora. Antes que qualquer um pudesse reagir, o pai de Lucas apareceu. Viu um brilho malévolo em seu olhar. Maria, você não devia ter voltado. Agora tudo pode acabar para vocês. E então, algo chocante aconteceu. Enquanto o pai de Lucas começava a se mover, uma explosão irrompeu ao fundo. Maia mal teve tempo para processar antes que uma onda de choque os atingisse, fazendo todos caírem ao chão. A fumaça subiu, e vozes gritando foram eclipsadas por um silêncio ensurdecedor. O que era isso? Uma nova ameaça. A errância da noite virou um caos insano enquanto o pânico tomava conta do ar. Mas por um breve momento, quando a fumaça começou a se dissipar, Maia viu algo que a fez tremer. Ali estava um homem de terno, com um olhar frio e familiar. Ele era seu pai. Maia, ele gritou desesperado. Abaixe-se, o choque a paralisou. Ela estava confusa, sem saber o que sentir. Ele estava vivo, mas como? O que ele estava fazendo ali? Um mar de perguntas inundou sua mente, enquanto Luke olhava para ela boquiaberto. Pai, Maia disse, mal conseguindo acreditar no que via. O que você? Como você? Silêncio, temos que sair daqui. Seu pai, agora em pé, gesticulou para que todos seguissem. Mas antes que pudessem se mover, o homem que tinha falado com o pai de Lucas se aproximou, um sorriso sinistro no rosto. Você nunca deveria ter voltado, Maria. Agora você e sua filha estão enredadas nesse jogo. E acredite, há muito mais em jogo do que você imagina. Com um movimento rápido, ele sacou uma arma, apontando diretamente para o coração de Maia. Porque a verdade, querida, é que você não é quem pensa que é. E ali, na beira do abismo, a vida de Maia virou de ponta cabeça. Secrets e mentiras dançavam ao seu redor, e uma nova realidade se formava, devastadora. A única coisa que restava em sua mente era uma pergunta: quem realmente era ela? O silêncio gritou enquanto a resposta pairava no ar, estrangulando todos os que estavam ali. E diante das incertezas que surgiram, Maia sabia que o verdadeiro jogo tinha apenas começado. Maia estava paralisada, a boca seca e o coração disparado. O olhar do pai, aquele homem que ela mal conhecia, penetrava suas inseguranças. O que ele estava fazendo ali? Por que agora? E aquele homem com a arma? A tensão era insuportável. Pai! As palavras mal saíram. Lucas olhou para ela, os olhos cheios de perguntas. O que você está fazendo aqui? O que você pensou que eu faria? Maia, você acha que eu iria deixar você sozinha aqui? A voz dele era estridente, uma mistura de raiva e desespero. Precisamos sair, todos nós! Mas a figura armada não estava disposta a ceder. Maria, você não devia ter voltado. E você, apontando para Lucas, não devia ter se metido nisso. A expressão dele era blendada com uma fúria que fazia o estômago de Maia revirar. Então o pai de Lucas, com os olhos fervilhando de ódio, gritou: Chega! Ninguém vai sair a menos que eu diga. Parem todos! Nesse momento, uma explosão ensurdecedora rompeu a tensão da noite. O chão tremeu sob eles e algo caiu perto, levantando uma nuvem de poeira. Era um carro, era um foguete de metal, um sinal de que algo muito maior estava em jogo. Maia não podia acreditar no que estava acontecendo. O pai jogou-se em cima dela a protegendo, enquanto a fumaça preenchia o ar. Ela conseguia ouvir Lucas gritando, mas sua voz estava confusa, abafada pela gritaria e pelo caos. Saia de cima dela, Lucas berrou, tentando alcançar Maia no meio daquela confusão. Mas seu pai estava em pé agora, parecendo mais ameaçador do que nunca. Ele olhou para ela com um brilho descontrolado nos olhos. Você não entende, Maia. Eles estão atrás de você. Tudo isso é por sua causa. As palavras dele a atingiram como bandido se atirando sobre um carro.
A verdade queimava em sua mente. O que ele estava dizendo? Como ela poderia ser o centro de tudo isso? Não era ela quem estava tentando descobrir o que aconteceu com a mãe. Quem está atrás de mim? O que você sabe? A voz dela tremia e um nó se formou na garganta. As perguntas se acumulavam, mas ele continuava a olhar para o chão, inabalável. E foi nesse instante de confusão que do meio da fumaça uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Maia. Só que agora ela estava diferente. Seus olhos eram duros e críticos, como se os segredos dela não fossem mais pesadelos, mas sim o próprio mundo em que vivia. Eu disse que não era seguro, Maria. Mas você teimou, o pai de Lucas bradou, e a tensão entre eles explodiu. Os 3 homens armados agora observavam a cena. Quem você pensa que é? O homem que ameaçava Maia se virou para a mãe dela. Você não tem mais poder. Não pode decidir nada por ela. E assim, a revelação chocante surgiu do fundo. Da noite. Você não entende. Quero que você saiba. Eu sou a verdadeira responsável por tudo isso. A voz de Maria cortou o ar e o tempo congelou. O choque tomou conta de todos. Maia piscou, tentando entender. Suas emoções girando como um redemoinho. O que ela estava dizendo? Sua mãe era culpada? Qualquer capacidade de compreensão desmoronou enquanto olhava para os rostos aterrorizados ao seu redor. Eu vim para protegê-la, mas você não pode saber. Você não pode saber da verdade. As palavras a deixaram sem fôlego. Assim ela fitou a mãe, esperando uma resposta. Mas o que se seguiu foi o silêncio ensurdecedor, a verdade pesando como um tijolo em suas costas. Maria, você está enganada. O que você fez? O pai de Lucas estava em silêncio, enquanto todos os outros também mal conseguiam processar a cena. E então uma explosão de luz cortou o céu noturno. Uma luz tão intensa que todos se viraram. Um clarão, e imediatamente a noite se transformou em dia. Maia mal conseguiu processar o que estava acontecendo quando um grupo de homens armados começou a surgir das sombras, uniformes escuros, os rostos cobertos, marchando direto para eles. Prepare-se, gritou um deles, e o pânico se espalhou. Todos estavam em movimento, correndo em direções opostas, mas Maia ficou paralisada. No meio da correria, Lucas agarrou seu braço. Maia, vem! Mas antes que pudesse se afastar, viu algo absurdo acontecer. A mãe de Maia, naquele momento, erguia uma arma, e em um instante Maia percebeu. Ela não estava naquela luta como uma protetora, mas sim como uma líder. Fiquem longe dela, gritou Maria, a voz firme. E, no coração da confusão, tudo ficou claro e obscuro ao mesmo tempo. O efeito do mundo ao redor desapareceu como um espelho quebrado refletindo apenas caos. E com isso, as perguntas redobradas voltaram ainda mais fortes. O que significa tudo isso? O que a sua mãe realmente havia feito? A única coisa que acompanhava Maia agora era o verdadeiro pesadelo em seus sonhos. Maia, o sussurro de Lucas desmoronou em seu ouvido, e todos ficaram em silêncio, esperando a resposta que nunca viria. O futuro deles estava desmoronando. A linha entre quem eram e o que acreditavam se apagava, e a única pergunta que permanecia era: o que mais alguém estava escondendo? Maia estava paralisada, a boca seca e o coração disparado. O olhar do pai, aquele homem que ela mal conhecia, penetrava suas inseguranças. O que ele estava fazendo ali? Por que agora? E aquele homem com a arma? A tensão era insuportável. Pai! As palavras mal saíram. Lucas olhou para ela, os olhos cheios de perguntas. O que você está fazendo aqui? O que você pensou que eu faria, Maia? Você acha que eu iria deixar você sozinha aqui? A voz dele era estridente, uma mistura de raiva e desespero. Precisamos sair, todos nós. Mas a figura armada não estava disposta a ceder. Maria, você não devia ter voltado. E você? Apontando para Lucas, não devia ter se metido nisso. A expressão dele era blendada com uma fúria que fazia o estômago de Maia revirar. Então, o pai de Lucas, com os olhos fervilhando de ódio, gritou: chega! Ninguém vai sair a menos que eu diga. Parem todos. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora rompeu. A tensão da noite. O chão tremeu sob eles e algo caiu perto, levantando uma nuvem de poeira. Era um carro. Era um foguete de metal, um sinal de que algo muito maior estava em jogo. Maia não podia acreditar no que estava acontecendo. O pai jogou-se em cima dela,
a protegendo, enquanto a fumaça preenchia o ar. Ela conseguia ouvir Lucas gritando, mas sua voz estava confusa, abafada pela gritaria e pelo caos. Saia de cima dela, Lucas berrou, tentando alcançar Maia no meio daquela confusão. Mas seu pai estava em pé agora, parecendo mais ameaçador do que nunca. Ele olhou para ela com um brilho descontrolado nos olhos. Você não entende, Maia. Eles estão atrás de você. Tudo isso é por sua causa. As palavras dele a atingiram como bandido se atirando sobre um carro. A verdade queimava em sua mente. O que ele estava dizendo? Como ela poderia ser o centro de tudo isso? Não era ela quem estava tentando descobrir o que aconteceu com a mãe? Quem está atrás de mim? O que você sabe? A voz dela tremia, e um nó se formou na garganta. As perguntas se acumulavam, mas ele continuava a olhar para o chão, inabalável. E nesse instante de confusão, uma luz cortou-se ao noturno. Era um grupo de homens armados, uniformes escuros, os rostos cobertos, marchando em direção a eles. O coração de Maia gelou. A cada passo, a culpa e o medo cresceram dentro dela. Precisamos ir, Maia, agora! Lucas gritou, puxando-a, mas ela estava paralisada, a mente girando. Logo, um dos homens armados interrompeu a gritaria. Onde está o dispositivo? Entregue-o, Maria. O pai de Maia ficou em choque. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremeu. A pressão estava em todos os lados, como se as paredes estivessem se estreitando. E foi como se um balde de água fria fosse derramado sobre ela. Dispositivo? Que dispositivo? A resposta veio em um grito. Sabendo onde você está, você é uma ameaça. O que encontramos em sua posse muda tudo. Você tinha que ter sido eliminada. A adrenalina disparou. Eliminada? De que você está falando? Os contratos, ele gritou, furioso. As promessas que nossa família fez. Nesse momento, a mãe de Maia, que parecia uma figura forte, hesitou, o pânico cruzando seu rosto. Pare, por favor. Você não sabe o que está fazendo. O homem armado riu. Um som reverberante e insano. Você não pode fugir do seu destino, Maria. E a sua filha está no meio disso. Se ela não entregar, todos vão pagar. As palavras dele cortaram a noite. Maia se virou para a mãe, confusa. Mãe, o que é isso? O que você está escondendo? Eu fiz isso para te proteger, Maria gritou, mas a raiva estava visível. Isso tudo foi para que você não tenha que carregar o peso da verdade. Então, em uma fração de segundo, tudo se desenrolou. O pai de Lucas, sem aviso, atravessou o campo de batalha. Você nunca foi apenas uma garota. Maia, você é parte de algo maior, algo que está além de todos nós. O chão parecia ruir sob seus pés. O que ele estava dizendo? O nó na garganta de Maia se apertou, suas emoções transbordando. O que você está dizendo? O que eu sou? E? Nesse instante, o homem armado puxou o gatilho. O tempo parecia parar. Um tiro ecoou e tudo aconteceu em câmera lenta. Um estalo e a mãe dela caiu. E Maia gritou. Mãe! Era um grito agudo, um desespero que colocava tudo em perspectiva. Lucas estava ao seu lado, paralisado, seus olhos arregalados em choque. A verdade dilacerante estava finalmente à vista, e o que antes era um conto de proteção começava a se desmoronar como um castelo de cartas. A única coisa que restava em sua mente agora era uma pergunta terrível. Quem realmente era ela? E o que realmente estava em jogo? Maia estava em choque. A cena à sua frente se desenrolava em câmera lenta. A voz da mãe ecoou em sua cabeça. Um eco de dor e raiva. Maia não. Mas era tarde demais. O tiro que atingira Maria havia mudado tudo. A vida da garota tornou-se um turbilhão. O pai de Lucas, com a expressão de triunfo, riu, um riso maníaco. Você nunca deveria ter voltado. Maria, agora tudo isso é culpa sua. Com a adrenalina pulsando nas veias, Maia sentiu um impulso profundo dentro de si. Calem a boca, gritou, a voz tremendo com uma força que ela não sabia que possuía. Ela se lançou em direção ao pai de Lucas, mas o desespero a deteve. Sua mãe estava no chão, o olhar vazio, enquanto Lucas, incapaz de se mover, estava paralisado por uma mistura de incompreensão e terror. Você não pode fazer isso, Lucas gritou, mas o eco do grito parecia perdido na confusão.
A fumaça que pairava no ar, a dor e o medo tornaram tudo opaco. O pai de Maia se apressou em direção a ela, os olhos ardendo, enquanto o grito se tornava um ruído de fundo. Uma mão firme agarrou Maia pelo braço e a puxou. Era Lucas. Vamos, não podemos ficar aqui. Ele puxou-a e, sem pensar 2 vezes, ela o seguiu. A sensação de que tudo estava desmoronando ao redor delas. Enquanto corriam, a cidade ao fundo se tornava um borrão. As luzes piscavam como se estivessem entrando em colapso, sentindo a pressão do caos. Estamos quase lá. Lucas gritou, os pés batendo forte no chão. Temos que encontrar abrigo. Mas onde? A mente de Maia girava com perguntas. O que de fato sua mãe sabia? O que era aquele dispositivo? O que mais estava em jogo? Elas eram peças de um jogo cruel e agora ela sentia que estava no centro dele. Temos que voltar, disse ela sem pensar, as palavras escapando como um sopro. Eu preciso entender. Lucas hesitou. Maia, não podemos. Eles vão te pegar. Mas algo em seu olhar tinha mudado. Ele estava dividido entre o desejo de proteger a garota e a necessidade de ajudá-la a enfrentar a verdade. Nós precisamos de respostas. Rápido! Sem mais delongas, decidiram voltar. A casa estava envolta em silêncio. O pai de Lucas fora arrastado para o conflito, e agora ele teria que lidar com as repercussões, assim como a mãe dela. A verdade estava prestes a ser desenterrada. Assim que entraram, o nó na garganta de Maia cresceu. O sótão ainda tinha caixa com as fotos. Ela decidiu que precisava saber. Enquanto subia os degraus, sentiu uma forte determinação. Se você quiser sair dessa, você precisa saber tudo. Maia, disse Lucas, seu olhar firme. Eles começaram a examinar as fotos, um passado oculto entre eles. Cada imagem revelava uma pintura de histórias tristes e segredos bem guardados. De repente a porta do sótão estourou e o pai de Lucas apareceu. O que vocês estão fazendo aqui? Sua voz era uma tempestade prestes a explodir. Voltem para baixo. Não, nós queremos saber a verdade. Maia gritou, sentindo que a coragem a envolvia. Você precisa nos contar o que está acontecendo. O pai de Lucas hesitou por um momento. O peso da verdade parecia estar prestes a sair de sua boca, mas algo o deteve. Ele olhou nos olhos de Maia e Lucas, visivelmente confuso e temeroso. Vocês não estão prontos para isso. Começou ele, mas era tarde demais. A verdade agora não poderia ser apagada. A empatia emergiu e o amor que eles tinham se manifestava como um elo indestrutível. Precisamos nos unir, Maia disse calmamente. Não há mais segredos entre nós. Ele suspirou e se afastou um pouco, desviando o olhar. Mas já era tarde. A decisão estava tomada. As revelações poderiam ser chocantes, mas o que a esperava seria ainda mais. Maia sentiu o peso do mundo nas costas, mas uma pequena centelha de esperança surgia. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade, por mais feroz que fosse. E naquele instante, ela percebeu que a verdadeira força estava na união dos corações e na busca pela verdade. Você tem razão, disse o pai de Lucas, seus olhos suavizando. É hora de encerrar o ciclo. Vamos enfrentar isso juntos. Com isso, a família inesperada se uniu e antes do amanhecer, o passado começou a desmoronar. Diante de suas mãos, mas, enquanto a luz do sol fugia, uma sombra pairava. A verdade estava apenas começando, e uma nova batalha os aguardava. O futuro permanecia incerto, e no horizonte, Maia sabia que as respostas estariam mais longe do que imaginava. Se você gostou desta história e quer acompanhar mais aventuras emocionantes, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho que vai deixá-los grudados. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.